Bom, mudando de assunto, um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revela um aumento de 90% nos casos de depressão na pandemia. É um dado preocupante e sobre isso que a gente vai... E, aliás, e sobre o que a gente pode fazer para driblar essa situação, eu vou conversar agora com a psicóloga Rosimeire Oliveira. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, como estão? Tudo Muito, muito, bem. muito boa tarde a todos. Minha querida, um aumento aí de 90%, né, nos casos de depressão só nesse período de pandemia. A gente pode dizer, então, que a gente está com duas pandemias, uma do coronavírus e uma pandemia de depressão. O coronavírus ele traz um caos, assim, um problema lá fora que traz repercussões do lado aqui de dentro, né? Então as pessoas lidam diferentemente conforme as suas condições psicológicas, suas condições físicas, suas condições sociais diante da pandemia. E a pandemia tem feito uma quarentena, uma condição de dificuldade de uma vida social, ou enfim, que tem trazido algumas repercussões de exacerbação de sentimentos de angústia, de ansiedade, que são normais em quarentenas e em outras situações que aconteceram em outras situações do mundo e em outros países. No entanto, nós precisamos conhecer um pouco estratégias para como minimizar isso e precisamos conhecer quando a gente deve procurar uma ajuda profissional para que a gente possa lidar diferentemente com quadros já instalados. Pois é, Então, Michele, temos assim o esperado, digamos assim, que qualquer pessoa possa ter medo, ansiedade, medo do contágio. Isso é uma coisa que é esperado numa condição como a nossa, uma certa catástrofe, né, que a gente está enfrentando por conta do coronavírus. No entanto, são reações que podem ser pontuais, que podem ser, de alguma maneira, lidadas sem ajuda profissional, e tem outras que já caminham para quadros de problemas instalados que tem que ter ajuda profissional. Sim, doutora, além desse medo da angústia que a senhora colocou, vamos colocar, aliás, do receio de pegar a doença, né? Tem medo de morrer, Sim. medo de perder pessoas queridas, medo de perder o emprego, de passar fome. É uma situação, assim, Perfeito. difícil. Como reagir a isso? Como lidar com essa situação? Então, como eu disse novamente, assim, nós precisamos sempre ofertar cuidado para a gente próprio e apoiar as pessoas que estão do lado. Então, a gente sempre diz que cada caso requer cuidados maiores ou menores. Se a pessoa já tinha um histórico prévio de depressão, ela precisa continuar fazendo os seus tratamentos conforme já havia sendo feito. Se os sintomas começaram ou se agravaram com a pandemia, é necessário que ela procure ajuda, que ela procure formas de restabelecer o seu tratamento como era anteriormente, foi interrompido às vezes por conta mesmo da pandemia. E tem os casos que as pessoas estão tristes, estão enlutadas por perdas que aconteceram e que a gente pode, no primeiro momento, apoiar, dar nossa presença solidária, conversar. A pessoa pode procurar familiares, pessoas com quem ela confia, que possa ouvir, que possa ver se é possível a gente ajudar a pessoa a fazer essa travessia sem ajuda profissional. Se tiver algumas coisas que são muito preocupantes, se a pessoa tiver a anunciar que já pensou em morrer, que tem possibilidade de fazer uma ideação suicida, ela precisa levar a pessoa ou ir junto com a pessoa. Se a pessoa está tão assim sem energia, está tão assim, abalada que ela não consegue fazer sozinha. Então, o papel do familiar, o papel de alguém é ir junto, é fazer o contato com o profissional, é fazer o agendamento, é ir junto presencialmente, é ir na unidade básica de saúde, é fazer essa ponte do cuidado que a pessoa necessita em situações que requer. Doutora, agora só para a gente encerrar, então, o que a gente poderia dizer para aquele momento em que o que seria para a gente substituir esse hábito que a gente tem de recompensa? Né? A gente vive sempre esperando por recompensa em tudo que a gente faz. Você trabalha pensando nas férias, no feriado, na folga, no aniversário, na festa, na viagem. Agora a gente não tem possibilidade de planejar nada. A gente não tem perspectiva nenhuma. O que a gente poderia utilizar para substituir isso? Porque eu acho que isso está fazendo falta na vida de todo mundo, né? Essa falta de perspectiva deixa a gente, assim, muito perdido, né? Como transformar isso? O que fazer com essa situação? Então, eu acho que o que fazer é que a gente pode se ajudar, a gente pode dar suporte um para o outro, a gente pode, como povo, criarmos saídas mais interessantes. Nós podemos, apesar do sofrimento, da dor, do que é inevitável,
nós podemos minimizar sofrimento e nós podemos sair um pouco mais amadurecidos, apesar de, às vezes, machucados, dessa situação e criar possibilidades sociais, pessoais e familiares melhores. Então, a gente está apostando que no futuro nós possamos ficar um pouco melhor, mas que no momento, às vezes, é difícil, às vezes a gente tem que contar com um amigo, com um familiar, com alguém da escola, pela internet, ou às vezes a gente precisa de uma ajuda especializada. Eu acho que o que fica é que a gente deve criar laços, buscar pessoas que nos ajudem a enfrentar as dores e superar e sair dessa travessia que é difícil, que é desafiadora para todos, mas de um jeito um pouco melhores, pelo menos psicologicamente, um pouco humanamente, como pessoas mais amadurecidas. Verdade, bacana, doutora, até porque todo mundo está na mesma situação, né? Obrigada, doutora, uma ótima Estamos tarde. todos. Obrigada para vocês também. Obrigada.